Fala, Barbers! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Uma ótima tarde a todos vocês. Bom, Barbers, a promessa era de que fosse ao vivo, tá? E a promessa, ela não está sendo descumprida. É que eu tenho alguns compromissos com alguns alunos e estou encerrando, vou só cumprir esses contratos que eu tenho, para que eu possa, toda segunda-feira, às 15 horas, estar aqui ao vivo com todos vocês, tá? Mas no dia que eu não puder estar aqui ao vivo, vou subir às 15 horas um conteúdo fresquinho, incrível para todos vocês. Cada segunda-feira, às 15 horas, vai ter um episódio novo aqui, tá? Então hoje nós vamos para o segundo episódio de A Bíblia na Cadeira do Barbeiro. E hoje nós ainda vamos continuar falando do básico. O básico bem feito, o básico arroz com feijão bem temperado. Então vamos aí para o nosso segundo episódio. Antes de mais nada, compartilha já esse conteúdo com seu amigo, com aquele barbeiro ou aquela barbeira que está iniciando ou que já está no ramo e precisa ouvir isso e provavelmente vai ajudar e vai contribuir na vida de muitos, tá bom? Dá o seu likezinho aí e deixa a sua mensagem. Isso vai ajudar da seguinte forma. Primeiro, para a plataforma entender que o conteúdo é relevante. E segundo, que você deixando a sua mensagem, eu vou ter o que melhorar, tá bom? Então vamos lá para o nosso segundo episódio. O básico ainda lota agenda? Você acha que o básico, ele lota agenda? Você acha que faz sentido isso que eu estou te falando? O básico, ele também é importante? Me fala aí, me deixa aqui no comentário o que você entende sobre o básico, tá? E vamos começar aqui com um versículo que eu deixei prontinho, esperando por vocês aqui, ó. Vocês viram o que eu fiz? Pois eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. João 13,15. O que está dizendo aqui, né? Seja um exemplo. Seja exemplo, você é exemplo dentro da sua barbearia, você é exemplo dentro da sua casa, você como dono da barbearia é exemplo, né? Eu acredito que eu fui exemplo, tanto do lado bom quanto para um lado ruim. Eu fui aquele exemplo de quando eu tinha minha barbearia, acredito que um bom líder, mas ao mesmo tempo um líder exigente, um líder que tinha muitos traumas, um líder que tinha seus defeitos, mas tinha grandes qualidades. Mas e você? Você está sendo um bom exemplo ou um mau exemplo? Se você está sendo um mau exemplo, o que você está fazendo para se tornar um bom exemplo? Né? É isso que a palavra diz. Vocês viram o que eu fiz? Pois eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. E aí? Se você está dando um bom exemplo, né, as pessoas estão seguindo um ótimo exemplo. E se você está dando um mau exemplo? Será que a pessoa está copiando o seu mau exemplo? Então, procure se olhar no espelho e tenta se autoavaliar. Eu passei muito tempo sem fazer essa autoanálise. Hoje eu consigo me autoavaliar. Algo que eu tinha muito dentro de mim era que eu nunca me importei com as críticas, né? Mas eu usava as críticas como um exemplo na onde eu estava errando. Então, quando as pessoas me criticavam, ou quando as pessoas falavam da barbearia, eu gostava muito que as pessoas falavam, pô, sua barbearia é bonita, tal, mas, pô, cara, tá faltando iluminação, tá faltando uma limpeza. Por exemplo, um dia um cliente chegou em mim na barbearia e tinha uma luz, acho que tinha uma ou duas luzes, uma tava piscando e uma outra tava queimada. Ele falou, cara, por que você não troca essas lâmpadas, cara? A sua barbearia é tão bonita, mas quando a gente entra aqui, por mais que ela seja bonita, mas dá um ar de mal cuidada. Você tá apto a ouvir isso? E aí? Quando um cliente seu chega e fala isso para você, então você está ouvindo o seu cliente, você ouve o seu cliente, você consegue lidar com autoanálise, você consegue lidar com, não vou falar crítica construtiva, mas com um toque de, sei lá, enfim, se uma pessoa vir e te chamar a atenção de alguma coisa, você é humilde o suficiente de ouvir, discernir, refletir sobre aquilo que foi falado? Porque nós seres humanos, nós temos um defeito, né? Nós todos somos orgulhosos, mas cada um age de alguma forma, né? Age de uma forma diferente. Mas e você? Como que você está hoje? Como está o seu coração? Né? Você está sendo um bom exemplo? Então eu deixo aí essa pergunta para você, tá? Bom, hoje nós seres humanos vivemos na era dos atalhos, né? A gente quer tudo para ontem, né? A gente não quer viver o processo, né? A gente não quer subir a escada. Hoje tem elevador, então a galera não quer subir a escada, prefere ir pelo elevador, então não quer subir de degrau em degrau, né? Então, às vezes o barbeiro, ele acabou de fazer um curso e já quer estar com uma agenda lotada, ou ele entra numa barbearia e acha que a barbearia ela é obrigada a colocar cliente na agenda dele. Não, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, né?
Tudo tem sua hora, né? Todo mundo está querendo os atalhos, não anda no caminho, sabe? Não caminha, não tira os obstáculos da frente, não tira as pedras do caminho. Enfim, hoje eu vejo que não só barbeiro, mas os jovens de hoje, tá? Querem serviço, mas não querem trabalho, né? Querem fazer as coisas tudo pela metade, né? Então, nós estamos numa época de mais onde você tem que ter cuidado no que você vai falar, onde você tem que ter cuidado no que você vai fazer, né? Então, o que você está fazendo hoje para ser uma pessoa diferente? O que você está fazendo hoje para se tornar uma pessoa diferente? Você está mudando a sua mentalidade? Você está procurando mudar a sua mentalidade? Então, se autoanalise, olhe no espelho, faça críticas para você mesmo. Será que o meu atendimento está sendo de acordo com como eu gostaria de ser atendido? Né? Porque assim, eu vejo que muitos barbeiros estão em busca de técnicas novas. E tá certo, tem que buscar técnicas novas. Mas infelizmente está esquecendo do básico. Mais uma vez eu venho batendo na tecla. O básico. O básico bem feito. Porque procura técnicas novas, querem fazer cortes novos. Mas e o básico? Aquele corte tradicional, um pezinho quadradinho. Ou perguntar para o cliente se ele quer um pé quadrado, um pé arredondado, um pé redondo. A costeleta, que é a altura que ele quer, se ele quer uma costeleta. Não, tá todo mundo indo pro automático. Tá todo mundo indo pro automático. Não tem paciência com o cliente, né? Então, o que você tá fazendo hoje de diferente, né? Porque hoje nós temos não só cortes novos, mas nós temos ferramentas novas. Em 96, foi quando eu fiz o curso, existia a máquina de corte, mas a máquina de acabamento estava começando a entrar no mercado, que é aquela Panasonic. Se eu não me engano, deve ter uma aqui. Então, a nossa máquina de acabamento na época era uma Panasonic. Acho que eu não botei ela aqui. Hoje nós temos no mercado inúmeras marcas, inúmeras ferramentas, né? E nós temos aí as redes sociais, as inteligências artificiais que estão entrando no mercado. Cara, eu tô vendo uma galera usando isso aí. E tá certo, tem que usar mesmo, mas são as ferramentas, porque você quer fazer um marketing, você quer fazer o marketing da sua barbearia, você quer fazer o seu marketing. É isso, é usar IA, é usar novas ferramentas, é buscar técnicas novas. Mas o básico? E o básico? Tá certo, você tem que ir atrás mesmo de técnicas novas, de cortes novos, de ferramentas novas, usar a inteligência artificial, fazer um marketing do seu negócio, tá corretíssimo. Mas e o básico? E o básico? O básico é o quê? O básico é você perguntar para o cliente, é você entender, você ouvir o seu cliente, você ouve o seu cliente, você escuta ele. E o escutar que eu falo, não é quando o cliente senta na sua cadeira e começa pipipipi, vamos falar de futebol, vamos falar de política. Não é esse o ouvir que eu falo. O ouvir que eu falo para vocês é ouvir o seu cliente, entender a dor dele, como ele quer o corte de cabelo, se o pezinho dele atrás ele quer quadrado, redondo, arredondado, se ele quer uma costeleta quadrada, aquela costeleta de bico, aquela costeleta inclinada, se ele quer um corte meia orelha, se ele quer um degradê, se ele quer o old money, que é o novo nome de corte. Você ouve o seu cliente, você faz o básico. Mas eu quero aqui, nesse canal, contribuir e ajudar com você, barbeiro, você barbeira, que já tem anos na profissão ou que está iniciando agora. Vou fazer agora, dia 15 de julho, 30 anos de profissão. Comecei em 1996, aos 16 anos de idade. Quer dizer, quando eu comecei o curso, eu não tinha nem 16 anos ainda. Eu tinha 15, eu ia fazer 16 ainda. Eu rodava 60, 70 quilômetros só para ir fazer o curso e depois mais 70 para voltar para casa. Então, a minha vida não foi fácil, mas eu agradeço por não ter sido fácil. Porque se tivesse sido fácil, eu não tinha dado valor. Né? E esse canal é para que eu possa mostrar para você a verdade, o que eu aprendi há 30 anos atrás, o que eu venho aprendendo em 30 anos de profissão. Eu estou aqui para contribuir. A palavra de Deus, ela nos ajuda muito a isso. Eu errei muito. Errei demais. E ainda erro, eu continuo errando. Mas não desisto. E não vou desistir. Então, quando eu venho falar para vocês sobre o básico, quando eu venho falar o poder do básico, é porque eu sei que o básico, ele lota a agenda. Eu sou prova viva disso. E eu não estou aqui para ser mais melhor ou não mais melhor, ou ser mais que qualquer um de vocês aqui. Eu não sou, gente. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu erro, errei muito, mas estou aqui buscando
buscando cada dia ser melhor que eu mesmo todo dia. Ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor barbeiro, o melhor amigo, um melhor marqueteiro, um melhor comunicador, um melhor educador, todos os dias. Porque eu sou falho, eu sou pecador. E o que vem me ajudando é aqui, ó, a palavra. A palavra de Deus junto com o meu trabalho vem me ajudando demais. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei. Eu já comi pão francês com ração de gato. Whiskas. Já para fazer propaganda aqui. Para não passar fome. Quem me conhece de perto sabe da minha história. Sabe? Então, você acredita que o básico ele é poderoso? Me fala, manda aqui no comentário. Deixa um comentáriozinho aí, fala aí. Então vamos lá. Você acha que o seu cliente ele volta pelo corte, ele volta pela técnica nova que você colocou, ele volta pelo marketing que você fez? Por que você acha que o cliente ele volta à sua barbearia? Você acha que ele volta pelo corte? Você acha que ele volta pelo corte? O cliente ele não volta pelo corte, mas ele volta pelo atendimento. Como está sendo o seu atendimento? Você já fez essa pergunta? Você já se olhou no espelho e perguntou como eu estou atendendo meu cliente? Ou melhor, será que eu estou atendendo o meu cliente da forma que eu gostaria que me atendesse? Você já fez essa pergunta? Quando o seu cliente chega na sua... Primeiro, você trabalha com hora marcada ou por ordem de chegada? Me deixa aqui, ó, coloca nos comentários aí para mim. Se você trabalha por ordem de chegada ou por agendamento, o agendamento seria mais fácil, mas por ordem de chegada também daria. Você que trabalha pelo agendamento, você chama o seu cliente pelo nome, ele é recebido pelo nome dele. Ô Pedro, tudo bem? Ô João, beleza? Ou até, sei lá, de repente você tem aí um mano. E aí, mano, beleza? Como que você começa, como que você recebe seu cliente? Não é mais bonito você receber ele pelo nome? Ô Pedro, tudo bem? Ô João, tudo jóia? Você ouve o seu cliente, mais uma vez eu venho aqui falando, como que é o seu atendimento? O seu cliente chega, senta na cadeira, você fala o nome dele, porque tem aqueles clientes que a gente tem mais intimidade, né? Tem aquele cliente que você chama de mano, tem aquele cliente que você chama de lindão, ô lindão, e aí, ô não sei o quê, entende? É um cara que você tem mais intimidade, aquele que você pega bem afinidade, mas e o primeiro cliente? Quando você quer atender o seu primeiro cliente, a primeira vez que ele senta na sua cadeira, como que você faz esse atendimento? Você chama ele pelo nome? Você fala, ô, senta aqui. Você é pontual? Pontual desde o começo ao fim? Atrasar? Infelizmente, às vezes a gente atrasa. Eu, de vez em quando, eu atraso. Mas eu procuro ser pontual. Eu sou mais pontual do que atraso, mas às vezes atrasa. A gente sabe do dia a dia que é difícil, é complicado. Às vezes o primeiro cliente atrasa, ou um cliente que atrasa no meio do caminho ali, você acaba atrasando os outros clientes. Mas mesmo assim, você é mais pontual ou menos pontual? Você já fez essa pergunta para você? Me deixa aqui no comentário, escreve aqui no comentário para mim. O seu ambiente, como que ele é um ambiente? É um ambiente limpo, um ambiente sujo, mais ou menos? A sua bancada, como que ela é? Como que esse cliente chega na sua barbearia? Como que a sua bancada está? Ela está organizada? Seu chão está tudo sujo? Vou contar um negócio para vocês aqui. Eu venho de uma tradição, né? Eu tenho um tio que faleceu há 2 anos atrás, mas ele tinha 66 anos de barbearia. E antigamente, como nós não trabalhávamos por ordem de chegada, a gente não trabalhava por hora marcada, trabalhava por ordem de chegada. Nós tínhamos uma tradição que não varria a barbearia, só varria no final do dia. Você acredita nisso? E sabe por quê? Porque lá rezava a lenda que, dizia a lenda que se um freguês passasse na frente da sua barbearia e olhasse para dentro e o chão estivesse limpo, é que você era um barbeiro ruim. Se o freguês passasse na frente e via a sua barbearia cheia de cabelo, é porque você era bom, porque você tinha cortado bastante cabelo. Você tem limpado a sua barbearia? Você mostra interesse genuíno nesse cliente? Você tem na sua cabeça que você está servindo ele ou você tem na sua cabeça que, pô, mano, mais um? Como que você trata o seu cliente? Você já parou para pensar? Como que você está tratando esse seu cliente? Será que a forma que você está atendendo é a forma que você gostaria de ser atendido? E galera, tudo isso aqui é provocação, tá? É para que vocês entendam que aqui eu estou provocando você para que você se torne um barbeiro de excelência. Para que você mude a sua mentalidade, mude a sua postura. Fala, opa, peraí.
Quanto que você cobra na sua barbearia? Deixa aqui nos comentários. Quanto que é o valor do seu corte? Quanto que é o valor do seu trabalho? Jesus, ele não conquistava as pessoas pelos milagres. Ele olhava para elas, escutava, servia e se importava com as pessoas. Você escuta o seu cliente, você serve o seu cliente, e melhor, você se importa com o seu cliente. Gente, eu nunca tinha orado para os meus clientes, você acredita? Vocês acreditam nisso? Hoje, todo dia, ao fechar minha barbearia e ao abrir ela, eu oro todos os dias pelos meus clientes. Que Deus abençoe a vida de cada um deles, cada dia mais. Para que eles possam cada dia mais retornar e sentar na minha cadeira. Sentar na cadeira do Senhor, sentar na cadeira de Jesus Cristo. Porque ali nada é meu, tudo é de Jesus. Então você está escutando os seus clientes? Você está servindo os seus clientes? Você se importa com os seus clientes? Ou você é daqueles que fala, nossa, meu Deus, amanhã eu vou atender aquele cara, ele é insuportável. Mas eu atendo cara chato também, cara. Graças a esse cara chato, eu mudei minha mentalidade. Graças a esse cara chato, eu mudei minha postura. Já parou para pensar nisso? Deixa aí no comentário. O versículo de Marcos 10:45 diz: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus Cristo, ele deu a vida dele pela sua, ele deu a vida dele pela minha, ele deu a vida dele por nós. E enquanto ele estava aqui, ele servia. Ele servia. E ele não precisava, né? Era Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus era. Mas ele servia. E você? Reclama por servir? Pense nisso. O básico é uma repetição. Você pode contar a sua história. Enquanto você está atendendo ali, ó, você pode... Então, o básico é uma repetição. É uma repetição do quê? Você perguntar para o seu cliente. Pergunta para ele. E aí? O que te incomoda? Qual a sua dor? Como vamos cortar o seu cabelo hoje? Vai ser do mesmo jeito ou vai mudar alguma coisa? Ah, do mesmo jeito, tá. Beleza. Pessoal, eu tenho quase 30 anos de profissão. Eu fui buscar muitos conhecimentos. Muito. Eu tenho 31 certificados no total. E mesmo assim, com grandes técnicas, várias técnicas, eu entendo que é o básico que me fortalece. É o básico que me mantém de pé. Sabe por quê? Porque eu ouço. Porque eu aprendi a fazer perguntas. Porque eu aprendi a me posicionar. Porque eu aprendi a me impor. Eu mudei a minha mentalidade. Tem muitos barbeiros que, infelizmente, eles não recebem bem o cliente, não atendem bem o cliente, não querem estudar, não respeita os horários e, pior, é desonesto. E ainda quer se dar bem na vida. Infelizmente. Como tem aqueles que estudam, atendem bem, recebe bem o cliente, respeita os horários, é um cara honesto e estuda muito. E tem gente que acha que o básico, você fazer o básico, tá errado. Eu vou fazer mais uma ligação bíblica aqui. Noé construiu a arca por muitos anos. Eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas Noé teve um chamado de Deus. Deus, ele sonhou, falou com Deus ali, e Deus falou para ele que ele tinha que fazer uma arca. E quando ele fez a arca, ele estava sendo criticado. Chamavam ele de louco. Então Noé não estava buscando aplausos. Não tinha likes. Ele não tinha reconhecimento. Pelo contrário, as pessoas zombavam da cara dele e falavam que ele era louco. Mas mesmo assim ele continuou ali, ó, na fé, na coragem, fazendo o quê? O básico. Até que veio o resultado. E qual foi o resultado?
Uma arca onde Deus falou para ele, você vai pegar um casal de cada espécie, porque vai vir um dilúvio. Você vai colocar dentro da arca. Se eu não me engano, ele levou acho que 120 anos, eu não vou lembrar agora ao certo. Mas fez a arca. Salvou a humanidade. Enquanto muitos zombavam dele, ele estava ali no básico, fazendo, acreditando. O problema não é o básico. O problema não é o básico. O problema não é o básico. O problema não é o básico não funcionar. O problema é que ele demora mais do que as pessoas gostariam. Ele não traz resultado imediato. Mas ele fortalece. Mas ele fideliza. Você quer um cliente momentâneo ou um cliente pro resto da sua vida? Eu tenho um cliente que corta cabelo comigo desde 98. E eu comecei a cortar em 96. E o que ele faz? O básico. O arroz com feijão bem temperado. O básico. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, ou pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. O problema é que nós hoje, e eu me incluo nessa, tá? O problema é que nós hoje, nós queremos tudo para ontem. A gente planta hoje e já quer que hoje mesmo a sementinha nasça. E amanhã já dê fruto. E não é assim, né? Vou deixar algumas perguntas de reflexões para você, além dessas que eu já deixei aqui. Você atende como gostaria de ser atendido? Eu já falei isso aqui. Você está atendendo a pessoa da forma que você gostaria de ser atendido? Você chega no horário? Você responde os seus clientes? Por exemplo, eu não respondo, mas eu tenho uma pessoa que faz isso para mim, que é a minha esposa. Minha esposa me ajuda muito, muito. Mas aqueles clientes que mandam mensagem para mim e eu não estou tendo tempo, eu vou e respondo os meus clientes. E você? Se você mesmo que cuida da sua agenda, você tá respondendo ele da forma que deveria ser respondido? Você agradece os clientes pelas confianças, você ora para os seus clientes, você agradece o seu cliente. Mesmo aquele cliente que talvez falte, ore por ele, porque se ele faltou foi por algum motivo. É lógico que tem aqueles clientes que são meio sacanias, né? Mas ora por ele. Você busca melhorar todos os dias? Eu tento ser melhor que eu mesmo todos os dias. Então, ó, anota essas perguntas aqui, essas 5, e responda para você mesmo. Ó. Você atende como gostaria de ser atendido? Você chega no horário? Você responde os seus clientes? Você agradece pela confiança? Você busca melhorar todos os dias? Anote essas perguntas aí e responda para você mesmo. Bom, gente, eu não estou aqui para ser melhor, porque eu não sou melhor. Eu tenho minhas falhas, meus defeitos, como eu já disse, mas eu estou aqui para tentar ajudar você, de alguma maneira que talvez esteja precisando ouvir essas palavras, ouvir da forma que eu estou falando, porque não, eu sei que não é fácil. Quando eu iniciei em 96, não tinha celular, não tinha rede social, quem tinha telefone era considerado rico. E Deus me colocou de pé. Deus me fortaleceu e me fortalece até hoje. Talvez você esteja procurando algo extraordinário, mas Deus esteja te chamando para fazer o ordinário extraordinariamente bem. Porque o básico ainda lota a agenda. Na profissão, na família, na fé e no reino de Deus. O poder do básico. O poder do básico. Bom, Barbers, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
E eu quero orar por você. Eu quero orar para a sua família, eu quero orar para você que acompanhou aqui, me assistiu aí, acompanhou essa aula. Não me interprete mal, mas aqui é algo que toda segunda-feira vai vir uma aula assim, para que você possa se autoavaliar, mudar sua mentalidade e mudar sua postura dentro da sua barbearia para que você se torne uma autoridade e comece a cobrar mais caro. Hoje eu cobro R$105 um corte de cabelo ou uma barba. Quem aqui cobra R$105? Deixa nos comentários. Beleza? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia, mais uma aula. Espero que as pessoas que ouvirem e assistirem esse conteúdo não me interprete mal, Pai, mas que o Senhor possa levar bênção na vida deste barbeiro, dessa pessoa que está assistindo, e que o Senhor abençoe a vida da família dessa pessoa, Pai. Que daqui saiam pessoas de bênção, que saiam pessoas diferentes, que saiam pessoas com a mentalidade mudada, Pai. Mude a vida dessa pessoa que está aqui assistindo agora este conteúdo, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilha, deixa o seu like, seu comentário, isso vai me ajudar, vai fazer com que a plataforma entenda que esse conteúdo foi relevante e mande aí para os seus amigos, quem realmente esteja precisando ouvir essas palavras que eu deixei aqui para vocês. Meu muito obrigado, tamo junto. Valeu!